Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de novembro nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Justificados pela fé e paz com Deus, é o título do capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé. Então, estamos vendo, que Paulo, ele iniciou um contexto em relação às discussões que havia na época quanto à circuncisão e não circuncisão, principalmente nesse embate dos judeus que guardavam a lei e achavam que a salvação viria pela lei. Então ele vem construindo esse pensamento e agora no capítulo 5, ele faz esse arremate final falando sobre a justificação, que não é através das obras, ela é através da fé, Então, continuando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Pronto. Aqui, para mim, esses dois versículos resumem a obra de Jesus na cruz. Quão maravilhoso foi esse buscar, esse resgatar da humanidade ali na cruz. Então ele fala aqui muito bem que não é por nada, é pela fé, Pela fé que você vai obter o acesso a Jesus, A graça que foi derramada e que você que tem que estar firme nisso durante toda a sua trajetória aqui nessa terra. Maravilhoso isso, não é? Pois bem, e não somente isso, mas também glorificamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha, você quer ser uma pessoa forte? Pois bem, as tribulações nos dão esta oportunidade de sermos aperfeiçoados, nos tornarmos mais fortes, mais firmes, mais convictos da nossa fé. E ele diz, e a perseverança, ela vai gerar experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas nisso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também pela morte passou todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que coisa mais linda, não é? Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão santos. Então, Paulo, eu fico admirada demais, sabe? Sou fã de Paulo, porque ele explica, e aí ele faz toda a contextualização, e ele torna a explicar aquilo de uma forma que não reste dúvida para ninguém. Todos fiquem entendidos de quão extraordinário é a obra de Jesus ali na cruz. E aí ele fala, sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo. Que capítulo 5 extraordinário, não é? Nos enche de alegria, nos enche da certeza da nossa salvação, que condenados à morte estava, mas pelo sacrifício da cruz fomos resgatados para a vida eterna. E aí, capítulo 6, ele fala que livre estamos do pecado pela graça. Preste bem atenção. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados pela morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também atendemos nós à novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também semelhantes na ressurreição. Pois bem, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu já justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores disso, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o que Paulo está dizendo é uma decisão minha. É uma decisão minha. Jesus morreu na cruz e o sacrifício dele me alcançou, mas é decisão minha viver o quê? Obediente aos seus mandamentos. Então aqui tem obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer às minhas paixões. Se eu continuar vivendo
de acordo com o meu querer, com as minhas vontades, com as minhas paixões, longe eu estarei de Deus. Simples assim é o que Paulo está falando. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, quando eu tomo essa decisão de não obedecer às paixões da minha carne, né? As paixões do meu eu decido sim ser instrumento de justiça. Eu decido sim que estou debaixo da graça de Deus e estou livre do pecado. Então, você percebe que essa decisão não é um simples levantar de mão, mas uma decisão diária. Todos os dias eu decido renunciar às paixões da minha carne e viver livre do pecado, alcançado pela graça. E aí, ele vai falar sobre a lei, a escravidão e a graça. Preste atenção. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis como servo, seja o pecado para a morte ou a obediência para a justiça? Tá vendo aí como é minha decisão e a sua? Jesus já pagou o preço pela minha liberdade. Agora eu preciso decidir viver esta liberdade. Então só tem dois caminhos. Ou eu sou servo, né, das minhas paixões, ou eu decido ser servo de Deus. Forte, não é? Não há meio termo. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina em que fostes entregue. E uma vez libertado do pecado, foste feitos servos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão e para a impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para serem justiças para a santificação. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Só de ler esse texto, você já teria um dia extraordinário de felicidade, de sair pulando, abraçando todo mundo. Por quê? Porque a palavra diz que o salário do pecado era a morte. Eu estava condenado a esta morte, mas aí recebi o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! E aí, no capítulo 7, ele vai falar sobre uma analogia aqui do casamento, complementando tudo isso que ele já vem trazendo. Antes de continuarmos, dá aquele like. Compartilha já esse vídeo com alguém, para que alguém seja cheio dessa alegria que é sermos feitos filhos de Deus. Porque muitos não sabem o privilégio que é ser feito filho de Deus. O privilégio que é viver a liberdade conquistada na cruz por Cristo Jesus, e que está acessível a todos aqueles que de bom grado receberem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então compartilha aí com alguém essa verdade, esta vida. Se não é inscrito, se inscreva.
ativa lá o sininho. Todos os dias nos encontramos aqui, compartilhando a palavra que gera vida em nós. E ele diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que glorifiquemos a Deus. Talvez esteja uma dúvida aí na sua mente. Como Deus fala aqui sobre, através de Paulo, sobre a questão do casamento e o adultério, né? Se o casamento ainda existir. E aqui ele fala, né? Se contrair, né? Nova núpcias, né? Sem o marido ter morrido. E algumas pessoas vão falar, mas e o divórcio? Queremos lembrar aqui, sem entrarmos nesse mérito, que o divórcio concedido, ainda mais, né? Jesus explica isso muito bem lá no Evangelho, nos Evangelhos. Carta de divórcio concedida por Moisés foi por causa da dureza do coração do homem. Mas esse nunca foi o plano original de Deus. O plano original de Deus para o casamento é até que a morte o separe. Então, Paulo, ele não entra na questão aqui do que é o planejar do homem, né? No percurso da vida, pode ter acontecido o divórcio, a separação, mas isso por conta da dureza do coração do ser humano, mas não do planejar de Deus. O que Paulo está falando é sobre a união do casamento no planejamento original de Deus. E aí, só esse parênteses, né, para que não fique nenhuma dúvida, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, esperava e operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade do Espírito e não na caducidade da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera. Então, o que Paulo está dizendo? Eu só sei que aquilo é pecado porque existe uma lei dizendo isso é pecado. Por exemplo, né? Se você está ali andando no trânsito e você nunca soube nada das leis de trânsito, e aí você está dirigindo ali, né, sem os conhecimentos da lei brasileira em relação ao trânsito, e aí você faz uma ultrapassagem naquela linha onde não pode ser ultrapassado, né? A linha contínua. Ali você cometeu uma infração, mas se você não soubesse que existia essa lei, você não ia saber que tinha cometido uma infração? Pois bem, é isso que Paulo está dizendo. A lei nos aponta o nosso erro. A lei nos diz qual é o nosso pecado. Esta é a função da lei. Ela simplesmente só faz isso. Ela não traz a justificação, que isso foi conquistado na cruz por Jesus. E aí ele fala, ele dá o exemplo aqui, né?
senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissesse que cobiça é pecado. Não cobiçarás. Onde está isso? Nos 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, 17, Deuteronômio 5, 21 também fala sobre os 10 mandamentos, né? Então logo eu conheço que pela lei cobiçar é pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me foi para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha que explicação de Paulo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha que coisa que Paulo nos fala aqui. Tem gente que acha-se bom. Não, nós, na nossa essência, o ser humano não é bom. Ele diz assim, pois querer o bem está em mim. Eu preciso querer isso, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, a lei me mostra quão pecador eu sou. A graça de Jesus derramada diz para mim, Rubenita, não é o fim. Vem, eu posso sim te livrar da escravidão do pecado. Se olhares para mim e obedecer os meus mandamentos, serei salvo. Olha que coisa extraordinária. Sou alcançado pela graça e essa graça transforma o meu viver. E ele diz, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor. O que ele está falando? Do meu espírito. A essência de Deus. O meu espírito clama. O meu espírito quer Deus. Só que ele é sufocado pelo pecado. Mas vejo nos meus membros outra lei, querendo contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha aqui o que Paulo vai nos dizer daqui a pouco sobre a transformação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui o fundamento. Pois bem, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo de Deus, da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nós vamos falar bastante a respeito disso daqui para frente, quando chegar nos próximos livros de Gálatas, por exemplo, vamos falar muito a respeito disso. E aí, ele fala no capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo
esse novo viver em Cristo Jesus. Ora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma a carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, que no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas que os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não há sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou repetir. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo. Amo esse texto. E aí ele fala assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai, Paizinho. Que coisa maravilhosa! O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Deus com Cristo, e com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certos que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, ânimo nessa tribulação! Ela é temporária, o melhor está em Deus. Olha só, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por isso que mesmo a tribulação, você pode levantar todos os dias triunfante, porque você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. E o mundo há de conhecer o amor de Deus revelado através da sua vida, na esperança de que da própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Isso fala da catástrofe que o pecado fez na humanidade e em todo o planeta. O estrago foi grande. Não foi só o ser humano. Todo o planeta Terra sofreu com o pecado ali no Éden. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar
como convém. Já pensou nisso? Que quantas vezes as aflições são tão grandes que você não sabe nem o que orar? Pois bem, olha aqui o que a palavra de Deus nos diz. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe, e a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Jesus! Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o meu Senhor, ele é o meu rei, mas é o meu irmão mais velho, segundo esse texto aqui. Que coisa extraordinária. E aos que predestinou, esse também os chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também os glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa maravilhosa, não é? É assim. E aí ele fala, quem vai poder te separar do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, e que alegria temos quando meditamos na tua palavra e temos a certeza de que o teu amor derramado na cruz nos alcançou e somos feitos filhos de Deus. E temos sim o poder de todos os dias vencer a natureza pecaminosa. Todos os dias, como eleitos do Senhor, prosseguimos a nossa caminhada, não nos deixando abater por qualquer tipo de situação, nem mesmo as tribulações, fomes, nada disso roube a certeza da nossa salvação, de que em ti somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.